agradeço a presença de cada um de vocês, em nome da Fundação Cláudio Naranjo, e agradeço também ao entusiasmo demonstrado, a resposta ao convite para essa conferência. Agradeço a direção do Colégio Dante Alighieri, com João Ranieri, o diretor, que nos abriu essa porta, e especialmente a professora Silvana Leporassi, diretora pedagógica, e também a professora Sandra Tanidontel, para abrir prontamente as portas dessa instituição para receber Cláudio Naranjo. Cláudio Naranjo, ele vem, a sua trajetória desde o início, sendo um vanguardista, e está na vanguarda do estudo das substâncias psicoativas, dos enteógenos, está na vanguarda da psicologia humanística, da psicologia transpessoal, da terapia gestáltica, e também um criador, dentro de toda a sua trajetória, de uma grande síntese, que é um método espiritual e terapêutico que consiste na psicologia dos eneatipos e também no programa SAT. Cláudio Naranjo tem 30 livros editados e também incontáveis artigos que aparecem na web da Fundação e também, inclusive, artigos sobre economia humanística, ampliando para diversas áreas do conhecimento. Os campos que estende o conhecimento de Cláudio, sua atuação, são vastos e vão desde a ecologia, a medicina, a filosofia, a política, a história, os sistemas sociais e a vida mesma. Cláudio Naranjo acumula muitos prêmios e reconhecimentos, e o que mais nós podemos, nesse momento, homenagear foi a indicação de Cláudio Naranjo ao Prêmio Nobel da Paz. Cláudio Naranjo tenho competição com o Papa. Cláudio Naranjo faz parte como conselheiro do Fórum Global sobre Educação, tendo o seu primeiro encontro em Moscou, o segundo encontro no Vale do Silício. E Cláudio Naranjo também acaba de lançar um livro sobre o budismo dionisíaco, onde compareceram mais de 1000 pessoas, e tendo nesse local também um representante do Dalai Lama. E para encerrar, eu informo também que no México criou-se uma Universidade Global Cláudio Naranjo, a primeira do mundo, que tem como parte do seu currículo a formação humana. Cláudio Naranjo está lançando aqui hoje também uma versão em português do seu livro A Revolução que Esperávamos, que fala em síntese da revolução da consciência. Obrigada, Cláudio, por todo esse doar de si mesmo por uma causa tão nobre. Eu abro, então, passando a palavra para a professora Silvana Leporassi, para dar as boas-vindas a todos vocês e a Cláudio, e peço a mesma que entregue, na sequência, a palavra a Cláudio Naranjo. Muito obrigada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Colégio Dante Alighieri. Hoje é uma honra para a escola receber o Dr. Cláudio, nesse momento extremamente enriquecedor, que eu tenho certeza que será para todos nós. E o Colégio Dante Alighieri também acredita que só uma transformação na educação irá salvar o mundo. Então, por isso, estamos aqui e temos certeza que será uma noite bastante enriquecedora para todos nós. Agradeço à doutora Beatriz Caldas por ter aberto essa oportunidade para o colégio receber
o Dr. Cláudio e toda a sabedoria dele que ele traz para nos enriquecer. Então, passo a palavra agora para o Dr. Cláudio com os nossos agradecimentos por essa noite. Também agradeço muito esta oportunidade. Foi iniciativa de Fátima, mas estou muito contente de que seja com o Colégio Dante Alighieri o espaço da conferência, porque me tem interessado muito Dante. Eu li muitas vezes, leí ainda no italiano antigo. Foi uno que foi um pioneiro en la opinión de que o mundo está mal gobernado. Ainda quando ele foi dos priores do período mais democrático de toda a história, quando Florencia estava formando, foi momento em que o partido de los oprimidos tinha en equilibrio con el partido dos nobles. Foi perseguido Dante depois, toda su vida madura foi exilio. E foi como compendio da sabedoria da época, una sabedoria do medioevo, mas também profeta do Renascimento, válido até agora, muito inspirador para uno que é buscador do viagem interior. Bem, quando Fátima me perguntou de que quero falar, eu disse ao telefone, creio, porque acredito que só a mudança de educação poderá salvar o mundo. E depois pensei, será que as pessoas acreditam que o mundo precisa ser salvado? Talvez tenha algumas pessoas que estão contentos como vão as coisas no mundo. Alguns talvez preferem que o mundo não mude muito. Salvar é uma palavra muito grande. Solamente se pode falar de salvação quando algo está muito perto da perdição. Mas tem muitos que falam de crises. A palavra crisis é uma palavra médica que indica o momento em que o paciente o cura ou morre. Momento crítico, momento em que se decide. Análogamente, poderia ser que esta seja uma época em que mudamos ou estamos destinados a fracasso, uma grande destruição. Destruição de pessoas, de culturas, de valores, de recursos, de muito da riqueza de hoje. Se diz que não temos uma forma de vida sustentável. Nossa forma de vida é uma produção que deve multiplicar sempre, crescimento infinito, mas moramos num meio ambiente finito, na natureza de recursos finitos, estamos devorando o que nos sustenta. O sentido mesmo da vida já não é o sentido de crescimento, desenvolvimento, estamos como estagnados. Os antigos sempre falaram de uma queda, caer, deterioro da consciência através das idades, da mítica idade de ouro, uma idade de plata,
de predominio matrístico, una edad heroica, una edad de hierro en que el predominio masculino se volvió guerrero, mas sin la luz original, sin el sentido original, el Kali Yuga, para los orientales, una edad oscura, que sería la incubación de un retorno a la armonía. Estamos inseridos en ese mito y teníamos esquecido ese mito del deterioro progresivo de la conciencia porque estábamos muy impresionados con el progreso tecnológico. No se veía tan claramente que el progreso tecnológico va paralelamente a un deterioro moral, a un deterioro ético. Mas no quiero entrar en el tema de lo ético por ahora, sino que continuando con la idea de crisis, con la idea que la crisis no es la crisis financiera que tanto preocupa a todo el mundo. Ahora ainda los economistas están esclareciendo que la crisis no es cosa de dinero, sino cosa de la confianza, que o dinero no es un material dotado de valor, es un símbolo de valor, mas está dotado de valor solo en la medida de la confianza que los humanos ponen, así como en un pagaré, un IOU, como se llama en portugués, no sé, ese tipo de documento de una dívida. Valor que lo hace con un documento comercial está ligado a la confianza. Los bancos originalmente eran confiables. Los bancos se originaron en la comunidad hebrea precisamente porque fue una comunidad de grande solidaridad. Además que era prohibido para ellos hacer otras profesiones. En los tiempos en que Dante Alighieri era un farmacéutico, su oficio, no tenía en la cultura cristiana fue siempre una cultura muy persecutoria, mucha rivalidad con la cultura hebrea que fue su origen. Entonces, este pueblo que no podía hacer mucha cosa para sobrevivir inventó los bancos. Porque tenía confianza, uno de aquí y uno de otra ciudad, eran como hermanos. Los perseguidos forman más hermandad cuando tienen un espíritu ya solidario. Fueron especialistas en la confianza mutua. Yo recibo aquí dinero, tú pagas ahí. Después armamos cuentas. Hoy la confianza en el sistema económico está derrumbando todo. No se comprende mucho las implicaciones. Mas es una crisis, un factor humano por detrás del factor dinero. Y todo está en crisis. La manera de ver el mundo, ya este gran dogma cuasi religioso del mercado libre, que era la única blasfemia que se podía decir años atrás, que uno no acredita la libertad de vender y comprar por sobre todas otras libertades. Ainda eso ya cayó en descrédito entre los economistas. Entonces, hay algunos que piensan que la crisis no es la crisis de esto o aquello, es la crisis de la educación, de la civilización misma, de una forma de vida, de un espíritu que comenzó mucho tiempo atrás, y que algo que llamamos civilización, en verdad la civilización es una barbarie muy bien racionalizada. Sabemos que comenzó la civilización como respuesta a una crisis antigua, el calentamiento de la Tierra 7.000 años atrás, después las inundaciones, glaciares, derretimiento de los glaciares,
teve um período em que o neolítico original, a grande revolução humana, em que o povo ficou sedentário e se descobriu a agricultura, as mulheres parece que foram as primeiras em cultivar a agricultura como projeção do espírito de cultivo, que já é intrínseco na maternidade. Parece que agora sabemos que o neolítico quebrou por um calentamento que não permitiu às pessoas continuar morando nessa franja, esse espaço que vai do Sahara à Ucrânia, que se ha chamado Saharásia. Sahara era um lugar com palmeiras e com água, tem desenhos rupestres pré-históricos que indicam que tem no deserto restos marinos. Parece que o calentamento da Terra criou grandes migrações, aí começou o imperativo de sobreviver, não somente através da caça, mas através da depredação. Nos perfeccionamos o impulso caçador a um impulso pirata, um impulso de invasão dos povos mais favorecidos perto dos rios, como demonstra muita filmografia de Hollywood, os bárbaros que assolam tudo. Essas são migrações posteriores, mas seguramente é o mesmo espírito. Nós somos os filhos dos bárbaros. E já não se sabe que é bárbara nossa forma de viver, porque temos idealizado tanto a nós mesmos como grande civilização. Temos levantado tantas bandeiras, tantos ideais, tantas religiões, todas basadas no sacrifício, glorificadoras simbolicamente do sacrifício, como glorificadoras de uma violência antiga que debió ser honrada como sagrada para la sobrevivencia. Pero parece que el patriarcado, la civilización es el patriarcado, el establecimiento de la sociedad comandada por hombres, en que las mujeres ficaron sometidas, desvalorizadas, y los filhos desoídos, implícitamente criminalizados, porque la experiencia de todos es o que Freud llamó la renuncia al principio del placer por el principio de realidad. Yo digo, no fue el principio de realidad, fue el principio de realidad patriarcal, el principio del espíritu represivo que se instituyó como una forma de sobrevivencia, seguramente a través de una experiencia de mucha fome. Entonces, cuando se dice que teve culturas matrísticas antes das culturas patriarcales, que no es universalmente aceito na antropologia, eu digo, antes do Neolítico seguramente era lícito falar de um filiarcado. Éramos como animais autárquico ou anárquico. E ainda na tradição religiosa muito antiga está a ideia como o povo de Israel não queria reis, queria só o profeta que ajuda a conectar com a vontade divina. Cada indivíduo tinha solamente a Deus por rei. Essa ideia que cada indivíduo é livre de sua vontade e com uma fé de que tudo será sincrónico, todo estará em harmonia se cada um
olha para se conecta com o divino. Passou depois a la vontade tribal, como los indígenas americanos, cuando llegaron los conquistadores en América del Norte, querían comprar tierras. Preguntaban, ¿quién es el dono de la tierra? Dono de la tierra. La tierra es dona de nós. Mas con quién se puede hablar? ¿Quién es el jefe? Aquí no tem jefe, somos todos que decidimos todo en grupo. Clã. Então, esse conceito da propriedade privada da terra é um conceito patriarcal. Teve antes um conceito muito diferente que Bachofen esclareceu com seu livro sobre o direito materno. Isto tem em Heródoto algumas lembranças ou informações, e que depois foi o grande estímulo de los primeiros estudos etnográficos. Parece que fuimos primeiro autárquicos, luego foi um comunismo o espírito tribal, espírito comunitário, e depois a autoridade central como terceira forma de instituição. Mas está em crise esse modelo. Algumas pessoas falam de retorno ao matrismo, ao retorno à mentalidade de colaboração tribal. Eu creio que o que não temos provado no que tem acontecido é a síntese das três coisas. Uma sociedade em que os valores maternos, da solidariedade, da vida, os valores masculinos, da guerra ou da defesa, do poder, os valores filiales da liberdade, estén em equilíbrio. E para mim, a ideia inspiradora de esta visão veio de um profeta que era conhecido em Chile como artista. Se chamou Totila Albert. Talvez alguno de vocês tenha lido alguma coisa. Eu tenho um livro, Cantos do Despertar, no qual falo da sua epopeia. Ele pensava que foi o primeiro em criar uma épica sem referências à mitologia nem cristã, nem pagã, nem simbolismo já feito. Uma epopeia na qual o viagem interior está solamente expressado através da experiência fenomenológica, da experiência pessoal. Uma epopeia em primeira persona que é como a culminação do que Dante fez por primeira vez na história do Ocidente. Diz, eu fiz a viagem. Não foi Ulisses que fez a viagem, não foi Eneas, foi eu, disse. Grande pretensão, grande confiança em si mesmo. Mas não foi o primeiro em história. Teve um modelo sufi, Ibn Arabi. E quando Dante teve um preceptor, Brunetto Latini, que lo joga no inferno. Mas Brunetto Latino era embaixador de Córdoba, em Itália. E na embaixada de Córdoba estava a capital do califato, o momento grande do centro espanhol de Islam. Parece que tuvo as influências de Ibn Arabi, Dante. Ibn Arabi fez essa viagem também em primeira persona, viagem através de todas as esferas ao trono divino. Então, Totila Albert era um que dizia que tinha feito essa viagem. Se comparava com Orfeu, mais que com ninguém. Mas entre seus contemporâneos chilenos,
era un completo desconocido, excepto por su escultura. Hay muchos monumentos en Santiago, muchos destruidos, más algunos que conservan los parques de Santiago. Yo fui un discípulo de este profeta desconocido, un profeta fracasado, mas cuando morreu, el día antes de morir, me dice: agora yo voy embora, tú serás Totila, me dio su nombre. Y poco a poco voy creciendo, voy comprendiendo lo mejor. Creo que ya estoy a punto de estar a la altura de transmitir su conciencia. Me falta un poco ainda, estoy preparándome. Creo que él tenía una intuición verdadera de que yo podré ser un su continuador. Él entendía, era cosa fundamental para él comprender que o que hoy se llama los tres cerebros, o que hoy es la evolución, los estudios de la evolución del cerebro llaman cerebro reptiliano, instintivo, el cerebro medio, relacional, lo que heredamos los mamíferos, que permite el amor, el vínculo materno-infantil, que después fica un vínculo posible con más personas, que el cerebro cognitivo, el neocórtex, que se puede llamar un cerebro paterno. Él llamaba no tres cerebros, pero falaba de pai, mãe e filho. É muito visível a conexão do cerebro materno com o amor, o cerebro filho com o instinto. E algunos llaman ya el superior freudiano, el opresor interior, el policía interior, llaman de pai crítico. Eric Berne, el análisis transaccional, hace eso. Entonces, él daba mucha importancia a la armonía interior de las personas. Decía: no tenemos un mundo en que los valores masculinos, femeninos y los valores de la crianza, los valores lúdicos y el valor del placer estén en equilibrio. Tenemos un mundo prácticamente castrado, domesticado. La crianza y educación imperceptiblemente criminalizan el placer, hacen sentir que el placer es cualquier cosa más. Está confirmado con un mito fundacional de nuestra cultura, el mito de la serpiente del paraíso, la serpiente que odiaba. El precedente egipciano, los egipcios tenían una imagen muy semejante de la serpiente que da un fruto a los primeros pais, mas es una benedicción, es una transmisión de la naturaleza al hombre, de una sabiduría orgánica, de una sabiduría que, sin la cual no somos personas capaces de ser felices, porque vivir sin nuestra parte animal obliga a vivir de la cabeza, obliga a vivir de la razón. La razón no es adapta. No, la vida es demasiado compleja para vivirla racionalmente. Precisa el instinto animal. Entonces, esa ha sido mi visión inspiradora. Y yo comencé a interesarme en la educación, no por la educación misma. Tuve, sí, una experiencia personal de sentir la educación como una grande pérdida de tiempo. Yo, parte considerable de mi infancia, yo no hice otra cosa que caminar en círculos en una escuela gris, castigado por hablar castellano en vez de inglés, o por hablar a hora de las comidas, o por hacer otras cosas prohibidas en la escuela. Mis pais me quisieron que yo fuese un interno,
Eu nunca compreendi por que um internado a 15 minutos da casa. Mas eu era já um zombie, não fazia perguntas. Eu imaginei que tinham razão, sabiam mais. Depois veio a sospeitar que minha mãe, que gostava muito da música, não queria que eu atrapalhasse quando ela falava com outras pessoas de cultura. Ela madurou muito na velhice. Foi minha primeira discípula. Eu comecei a ensinar por el estímulo dela que queria aprender de mim. Por isso formei meu primeiro grupo, porque não podia, com tanta autoridade materna, dar essa inversão de roles. Então ela fez uma grande transformação e compreendeu a limitação da sua infância. Mas não foi a experiência pessoal da escola a que me interessou na escola. Me interessou o mundo, chegou um momento na minha vida em que comecei a sentir o mundo. Já tarde, como aos 60 anos, eu vivia numa torre de, como se diz, marfil, ¿sí? Como se diz, de ivório, vivia muito fechado. Eu diria que eu fui um pouco autista, muito absorto em mim mesmo, pouco sensível aos outros. Comecei a sentir já na adolescência que na infância não era uma pessoa como os outros meninos, estavam eles mais vivos, mais conectados. Eu, incluso, posso dizer que me interessei na psicologia como algo terapêutico para mim. Sentia que eu era um pouco idiota nos assuntos humanos, não compreendia a vida, compreendia só intelectualmente as coisas. E muitas vezes falando com amigos, ou incluso escrevendo, alguma vez me comparei com Demóstenes, el gran demagogo griego, tan elocuente, famoso por su elocuencia, que él practicaba falar ao mar, al mar tormentoso, incluso con pedras na boca, porque era tartamudo, tinha grande dificuldade de falar. Eu sinto que aprender coisas psicológicas para mim, fazer experiências terapêuticas foi como aprender algo que foi um subdesarrollo. Por isso minha capacidade atualmente de ajuda está basada em uma experiência fundamental, não é coisa aprendida por livros. Então, por um interesse que quando comecei a sentir o mundo, a sentir o dor do mundo, o problema do mundo, os muitos problemas do mundo, eu fui acolhido em uma época por el Club de Roma, uma grande organização para pensar nos problemas do mundo. Se interessou alguém aí em mim, na rama americana, e aí se falava da poluição dos oceanos, se falava do calentamento, se falava do problema do petróleo, e tantas coisas que para mim eram completamente alheias. E eu sentia aí, nesse ambiente, que os problemas do mundo se abordavam com uma mente de engenheiro, uma mente prática. Se considerava os aspectos externos, às vezes estadísticos, e que a única coisa que poderia fundamentalmente mudar isso é o factor humano. Senti só um cambio de consciência poderia mudar o mundo. Alguma vez me encontrei com a frase de Einstein, que hoje se repite bastante: os problemas que enfrentamos não poderão ser resueltos por las mentes que los crearon. As mentes que têm criado os problemas perpetuarão os problemas. Essa é a minha intuição que me interessou na educação. A saída
favorecer a formação de uma geração que seja mais bondadosa, que seja mais amorosa e mais sábia, mais livre também que nós. Uma geração mais esclarecida que possa mudar nossas instituições, nossa história, nossos malos hábitos. Essa foi a inspiração e comecei a falar com os educadores, comecei a falar com as autoridades. E as autoridades não se interessaram muito em minhas ideias. Isso me estimulou mais. Isso começou a deixar-me com uma suspeita que não é que a educação seja idiota, é perversa. Que não é ignorância do desenvolvimento humano, é um propósito diverso que é um fraude chamar educação à instrução, a uma instrução que é como lavagem de cerebro, é como preparar as pessoas para o mercado, para a produção, preparar a força do trabalho. Nem corresponde à intuição do fundador do capitalismo. Se diz que Adam Smith foi o criador do capitalismo, mas Adam Smith era também professor de educação moral e viu os problemas possíveis do capitalismo com uma clareza que não se vê hoje. Ele dizia, vamos a criar uma força de produção em que, assim como um alfiler, como se diz? Filete? Alfilete. Se uma pessoa quer criar teria que criar o filo, cortar, formar a punta, formar a cabeça. Muitas operações seria muito lento, mas se uno se especializa em uma máquina que faz o ponto gordo, outro se especializa na punta, uno corta a lame. Então, um grupo de pessoas com a divisão do trabalho pode ter uma produção muito maior. Mas Adam Smith pensou, isto vai criar uma geração de robôs, automatizará as pessoas, obrigando-las a fazer coisas inumanamente simples, que não são como os actos da vida. Então, para compensar esse embrutecimento das classes trabalhadoras, ele não usava ainda a palavra proletários, que introduz o marxismo, para compensar a robotização, o empobrecimiento das mentes dos trabalhadores, deveriam ser especialmente educados por el Estado para reembolsá-los, para compensar-les este sacrifício personal. Mas a educação que se dá, eu digo que é o sócio invisível do que Eisenhower chamava o complexo militar industrial. O sistema de produção também inclui o sistema de finanças. Todo esse sistema parece um pouco perverso, excessivamente patriarcal, porque não tem equilíbrio entre cultivo e explotação, entre solidariedade e competição, entre os valores femininos e masculinos. Parece que isso são problemáticos, o complexo militar industrial. A educação parece ter uma boa cara, parece inocente, mas serve para preparar as pessoas para que aceitem sem pensar muito. O que faz a educação? A educação que ensina a passar exames, ensina a passar provas. Mas que idiotez! Passar anos da vida aprendendo a passar, a ter um ticket para o mercado do trabalho, para uma seleção que não é uma seleção
das pessoas por sua qualidade humana ou por competências intrínsecas à vida, é por lo que pede as empresas hoje. Estão sumindo as humanidades da educação porque a ciência é a religião do momento. O dogma do momento é que só a ciência é válida, o demais é subjetivo. O subjetivo não tem valor. Ainda quando Descartes dizia que o sujeito é o único real, Kant também e outros, a consciência talvez seja mais real que o mundo que se reflete na consciência. Então, a educação está ocupando-se de intelecto, o que eu chamo o intelecto astuto. Temos dois hemisférios cerebrais, um astuto para pegar coisas com astúcia, com tecnologia, com praticidade, é uma racionalidade discursiva que vai passo a passo, pensamento linear. A diferença do hemisfério destro, que é intuitivo, que vê as coisas simultaneamente, que vê as coisas em contexto e que por isso cria valores. Não temos muita capacidade de ver as coisas em contexto. Quando eu disse em uma reunião recente em Moscou do Foro Global para Mudança de Educação, eu formulei esta ideia que a mente patriarcal é o problema fundamental. Me objetaram que não tinha prova científica, que não havia prova científica. A minha resposta foi: é verdade que a ciência ainda não compreende, mas as coisas óbvias não devem requerir prova científica. As coisas óbvias para o outro hemisfério, para o hemisfério que vê as coisas em contexto. É porque temos perdido essa visão de lo óbvio que precisamos, o razonamento científico que às vezes não vê as coisas óbvias, como um alemão que tinha um método científico para aprender idiomas, para aprender línguas, muito bem pensado. Primeiro, el primer dia, solamente o verbo, fundamental, aprender o verbo. Segundo dia, solamente os substantivos. Terceiro dia, o adjetivo. Quarto, mas em sua sabedoria tinha considerado que o sexto e sétimo dia, e isso bastava, era para ter muito vocabulário e meter todo aqui no cu. Não sei se se compreendeu. Meter aqui no cu. Assim é a ciência, tudo com muita certeza, muita coordenação, mas tem um erro de percepção quando tem que comparar com a realidade. Não tem a intuição de compreender essa coerência com a realidade, o racionalismo demasiado extremo. Então, se o objetivo é transformar a mente humana em uma mente, educar para transcender a mente patriarcal. Se o objetivo é transcender a mente patriarcal, a mente astuta, a mente codiciosa, é óbvio que coisa precisa ser a educação. A educação deve recuperar o amor. É a parte materna, é o mais óbvio. Mas isso já estamos tão longe de acreditar nessa possibilidade, porque as prédicas sobre o amor têm dominado o discurso de muitos séculos e isso não tem servido. Eu chamei muito a atenção em Itália de uma universidade que começou a implementar meu programa, mas teve
um obstáculo da igreja. Parou, porque em meu discurso de doutorado eu disse que não se crê que as instituições burocráticas e a educação não aceita a palavra amor, e que eu atribuo isso ao fracasso histórico do cristianismo. Isso foi recebido como um insulto, mas eu tento de ser um bom cristiano. Creio que há poucos. Acredito que historicamente não foi capaz o cristianismo de produzir uma civilização que não seja violenta. E um grande teólogo concorda com este pensamento, Ivan Illich, o grande teólogo austríaco que morou no México. Ivan Illich, vicino já à sua morte, foi entrevistado largamente. Apareceu esta entrevista em forma de livro, Ríos, filme al norte del futuro. Ele disse que o mal na sociedade contemporânea é mais refinado que nunca, é mais sutil, é mais destrutivo que nunca foi na história humana. A destruição é maior, aunque as pessoas pareçam que não são tão más. E atribui ele, que foi especialista na história da igreja, atribui essa maldade ao erro da igreja de fazer obrigatório o ideal cristiano. Porque quando é obrigatório ser como Cristo, isso cria, desencadena uma corrupção do ideal. É como a mente que criminaliza, a mente que castiga com encarcelamiento a los delincuentes, no disminuye la delincuencia, llegan más personas a las cárceles. Mientras más julgamento, menos amor, más agresión violenta, que es típica de la mente patriarcal, más se complica la calidad ética de las personas. E creio que essa seja a melhor interpretação do mito do Edém, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente disse, sereis como deuses, esse conhecimento do bem e do mal. Os homens quiseram ser conhecedores do bem e do mal e se arrogaram o conhecimento. Ficamos julgantes demais. Tem um semântico norte-americano, George Lakoff, a quem gosto de citar, que estudou muito a mente do Partido Conservador norte-americano. E disse que se caracteriza pela ideologia do pai severo, que é a ideologia que é a melhor forma de resolver problemas com a punição, com a ameaça. Se um menino não estuda bem na escola, se lo expulsa. Ou se lo castiga. E quando eu fui à escola, tinha um sistema de computação das faltas de toda a semana para saber exatamente quantas vezes devia bater a direção o diretor do colégio no traseiro. Agora não tem castigo corporal, mas tem castigo econômico, porque uno que é mal qualificado tem que pagar o resto da vida as consequências de não ser bom aluno. Mas ser bom aluno é um pouco uma perda de tempo por um currículo tão anacrônico. É a mais anacrônica de nossas instituições, a que menos mudou. As empresas se modificaram, não poderiam. A produção exige modificação.
Mas a escola é para manter as pessoas sem mudar, para mantê-las previsíveis. Por isso eu digo, precisamos uma política pela consciência. O fato da educação ser como é como se pode adivinhar que tem uma política contrária à consciência, uma política que não acredita que acordar as pessoas as suas potencialidades melhorará o mundo. Eu creio que não pode melhorar o mundo. Já Licurgo dizia, o legislador de Esparta, a cultura mais antiga que Atenas, Licurgo teve essa intuição que não é possível uma sociedade feliz sem pessoas virtuosas. Era uma ética ainda patriarcal, uma ética autoritária, mas uma verdade. Hoje teríamos que formular uma visão mais refinada e dizer, para um mundo feliz se precisa de pessoas virtuosas, mas não uma virtude moralista baseada no medo ao castigo, la moral normativa. Esto no farás, esto debes fazer. Quando eu visito a Alemanha, eu digo a los alemães que tudo que não é proibido aí é obrigatório. Tem mais superego dos prussianos. O mesmo Kant foi filósofo do superego. O dever era para ele a base da virtude. Hoje devemos compreender que a base da virtude é o bom funcionamento da mente, é a saúde mental. A saúde da mente é negligenciada pela educação e deveria ser a base. Então, para recuperar o amor se precisa não somente o ideal do amor, se precisam as bases. É um elemento terapêutico. Pessoalmente, estou convencido que para amar o próximo se deve uno amar a si mesmo. Ama o próximo como a si mesmo, diz o precepto, mas as pessoas creem que já amam a si mesmas. Os que somos psiquiatras sabemos que as pessoas se tratam a si mesmos como capatazes crueles. As pessoas se persiguen a si mesmas. As pessoas se deprimem a si mesmas. Se desvalorizam a si mesmas. Se odeiam a si mesmas. A atitude do relacionamento da pessoa com si mesma é muito doido, muito neurótico, muito patológico, uma má relação, porque constitui uma internalização da má autoridade que rige na sociedade patriarcal. Está desterrado o menino interior com seus desejos. E por isso, nem nos colégios se quer escutar aos meninos. Bueno, a vontade do menino é problemática. Não tem tempo o educador para atender aos meninos como humanos. E quando as aulas ficam demasiado grandes e não é possível, e quando os formadores não são suficientemente humanos para ter essa sensibilidade de um relacionamento pessoal, não é de estranhar que os meninos não querem aprender. Os meninos não se sentem bem quando a pessoa que ensina não é pessoa e não os considera pessoa. Se precisa o relacionamento de eu, tu, para ter um canal para a transmissão de informações. Sabemos todos, uno que gosta de professor de matemáticas aprende bem na matemática, uno que aprende bem a coisa que tem um professor com quem tem um relacionamento.
Então, o problema do amor ao próximo, a ideia de ter mais compaixão, ter mais solidariedade, ter mais sentido do bem comum, não se pode predicar, não se pode exigir sem dar as possibilidades de amar a si mesmo, de desfazer esta incomodidade, este sofrimento interno, de ter enterrado um menino interior, de terlo esquecido. E para isso se requiere de autoconhecimento. Este é um mundo que se faz aparente no mundo terapêutico, não no mundo da educação. Qual foi o mais grande educador de todos os tempos? O que pensam vocês? Eu creio que Sócrates. Sócrates foi essencialmente um educador, um gênio da educação. Incluso a palavra educação, educar, é tirar do dentro. É como a mesma ideia socrática da maiêutica, tirar do interior do outro a verdade que já está aí. Sócrates, a visão de Sócrates foi fazer ver, não só aos educadores, a todos, a importância de conhecer a si mesmo. O oráculo de Apolo tinha essa inscrição, se diz, até agora não se vê essa inscrição. Conhece-te a ti mesmo. E também uma outra inscrição, nada em excesso. Que o espírito de Apolo é o espírito de la neutralidade que supera as paixões, que supera os desejos nevróticos, que deseja os maus, o que o cristianismo chama os pecados. Purificar-se dos pecados significa chegar a um nível em que a pessoa encontra sua alma, encontra a si mesmo. Se uno perdeu a si mesmo, se fica voraz. Queremos ficar pessoas completas, mas já perdimos, nos confundimos. Já nem sabemos que o que buscamos mais é encontrar nós mesmos. Encontrar Deus, encontrar nós mesmos é a mesma coisa. Como Dante disse no enigmático Paradiso, al final, o último capítulo, que viu 3 círculos e a imagem do homem, e aí misteriosamente fala da quadratura do círculo, como se pode fazer coincidir o humano e o divino, e dá como veladamente a ideia de que viu a si mesmo. Deus é uno mesmo, o fundo de uno mesmo, como diz o yoga, Deus é o fundo da consciência. A consciência, o fundo, a consciência universal está em todos nós. Então, procuramos isso. Só como pessoas completas, que têm todas as partes, podemos dizer eu sou. Mas não pode o aparato cognitivo, a máquina de pensar, não pode dizer sou. Não pode saber sou. Nem o mundo afetivo pode dizer sou. Nem o mundo infantil instintivo, o mundo dos desejos, pode sentir sua existência. É uma função de síntese. A pessoa que unificou toda, encontrou a si mesma, pode sentir essa plenitude que intuímos e procuramos, mas se confundidos não reconhecemos que estamos buscando ser, ficamos, como se chama em ciência ficção, essa voracidade inconsciente da ciência ficção. Alguns filmes mostram zombies caníbales, zombies que solo vorazmente devoram tudo. O mundo está
liderado por zombies. Poder y dinero para preencher una insatisfacción que no es de este mundo. La solución es la conciencia. A solução é a realização das pessoas. Em cada geração tem tido pessoas que se encontraram a si mesmas. Tem tido sábios, pessoas inspiradas, pessoas santos ainda invisíveis. Tem algunos que como se pudiesen nadar contra a corrente. Mas nosso momento histórico no basta que algunos, como en el cruce del Mar Vermelho, en el Éxodo, se precisa una grande masa humana para atravesar a otra conciencia, para liberarse de la esclavitud al espíritu patriarcal, al faraón de hoy, un faraón de hoy que no tiene rostro, porque hoje parece misteriosamente que tem oprimidos, pero não tem opresores. Parece que a única opressão tem o rosto das leis do mercado, uma ditadura econômica sem vontade humana. É uma mascarada. É um mundo plutocrático que secretamente se manipula un mundo del dinero. O sistema de poder pasa a través de todas as gerações. É a essência do patriarcado de ter opresores, oprimidos, explotadores, explotados, poderosos e impotentes, ricos e pobres. Dicen los economistas que es muy destructivo, dicen que el costo es muy elevado, que la solución sería igualdad, el sistema va en un sentido contrario. Se dice que los humanos nada pueden hacer, que son las leyes del dinero, las finanzas, del mercado, mas se desconoce que son los humanos que determinan las reglas del juego. É muito complicado, mas tão complicado que talvez a única salvação seja trascender interiormente o espírito patriarcal através da integração dos três cérebros, da integração de tudo o que somos, de não estar vivendo só em um quarto de nossa morada interior, da realização de nossa totalidade. Ser pessoas completas. Parece uma grande ambição, mas os jovens aprendem mais facilmente que os adultos. Os meninos estão muito mais abertos que nós. Os meninos já veem as aberrações dos pais e amorosamente não protestam, colaboram. E nós não ficamos conscientes de quanto compreendem eles. Deveríamos aprender das crianças, em vez de pretender ensinar-lhes tanto. Então, essa é a minha ideia, que uma mudança de educação poderia contribuir a uma humanidade de seres integrados, felizes, conscientes, criativos, e que para isso precisa ter maestros, professores que tinham uma formação que até agora não dá a universidade. O mundo acadêmico não oferece esse tipo de formação. E essa tinha sido minha especialidade sem procurá-la. Eu tenho criado um método de formação, um método para a transformação da mente adulta, que começou com uma intenção de compartilhar com família, amigos, buscadores. Luego passou a ser de interesse da psicoterapia,
um método para a formação de terapeutas. E depois, quando foi invitado a um congresso no ano 2000, em Argentina, fiquei tão impressionado com um grande auditório de professores, educadores, que tinham grande receptividade e procuravam alguma coisa, uma formação vivencial, não só intelectual. Então compreendi, eu deveria ocupar-me mais dos educadores que dos psiquiatras e psicólogos, dos terapeutas. Comecei a interessar-me. Agora já tenho conseguido alguma coisa. Em Espanha, eu creio que muitos educadores estão já em conversas entre eles, se formaram como reação a eventos que ofereci. Se formaram associações de educadores em todas as províncias de Espanha para conversar mais do cambio possível de educação. Mas até agora, o meu método, que é um método que não creio que exista outro tão eficaz em tão pouco tempo, para dar aos educadores um complemento à formação acadêmica e didática. Isso não tem sido muito aproveitado por instituições, só por educadores isolados. Eles vêm muito a meus cursos em todas partes do mundo, mas em uma universidade, para que fosse aceito o projeto de introduzir este programa complementário, teria que fazer-se um espaço. Mas todos os professores são demasiado importantes para ceder seu espaço, ou ceder parte do seu tempo, que é tão precioso, incomparavelmente mais importante que todo o demais. Então, uma vez se me concediu ser orador principal, dar o discurso de abertura de um congresso de educação superior. Tinha uma sala muito cheia de pessoas, muito mais grande que esta, muitos reitores de universidades, alguns ministros de educação. E eu tive a grande satisfação de dizer o que queria, mas não tive a satisfação de que se interessaram. Foi uma grande surpresa, que como podem não interessar-se? Isso confirma a minha ideia que a inércia burocrática é muito grande. Não sei dizer se é ignorância ou é algo como uma colusión entre interesses económicos ou institucionais ou outras pressões, não sei. Então, não tenho conseguido muito, e por isso me interessa dar conferências, porque já cansei de falar com as autoridades. Então, creio que o povo terá uma influência em que os políticos que querem ser eleitos têm que pensar na educação. E pode ser já o momento de terminar isso. Sim. Queres falar? Nós vamos abrir agora um espaço para perguntas e tem um pessoal de apoio que vai distribuir papel e caneta. E a gente pede para que cada pessoa, se puder colocar seu nome e que papel ocupa na educação. E nós vamos levantar essas perguntas, vamos ter 20 minutos para poder organizá-las e depois Cláudio volta para respondê-las. Boa noite. Aqui, por favor. Sim. Em primeiro lugar, uma honra ter ouvido o senhor. Muito do que o senhor pensa, eu também penso. Em segundo lugar, sou, não vou dizer meramente um professor, porque eu dou muita importância a ser professor. Mas a diretora é a professora Silvana, então houve um equívoco, eu só sou professor de História. Eu tinha uma pergunta para fazer para o senhor.
Felizmente ou infelizmente, nós vivemos numa América Latina com as novas esquerdas. Me impressiona muito que essas novas esquerdas não deem valor para a educação. Eu coloquei nesse papel Brasil, Argentina, em especial o Chile, com a senhora Bachelet, e eu gostaria que o senhor me falasse alguma coisa dessa decepção que eu tive, que interesses estariam envolvidos, até porque o senhor é chileno. Então eu gostaria de ouvir do senhor alguma coisa que me esclarecesse um pouco, algo que está tão confuso na minha cabeça. Sei pouco como responder a essa pergunta. No caso de Chile, eu digo que os chilenos são muito mediocres. Têm muitos talentos, muitos gênios incluso, somente são reconhecidos no país depois de ser reconhecidos no estrangeiro. O chileno de quem recebi mais, a quem mencionei, Totila Albert, grande poeta que escreveu em alemão, que foi conhecido como escultor, antes de morrer dizia: meu país não soube aproveitar-me. Também eu me senti menos compreendido, menos interesse em mim, em meu legado em Chile que em nenhum outro país. Eu faço muitos cursos em Argentina, em Uruguai. O programa SAT é parte da formação de maestros rurales. Em Brasil tenho muitos anos de influência, muito sucesso, independentemente das autoridades, mas creio que as autoridades vão ficar interessadas finalmente. É hora já. É um país mais criativo que Chile, mais original. Nunca pensei que são as esquerdas que não se interessam na educação. Eu pensava que eram todos. Não sei dizer. Me parece um comentário interessante. Não é de minha competência o movimento interno das mentes ou dos grupos de esquerda. Eu fui um que se interessou, que foi tangencialmente parte do Partido Comunista Juvenil, até que fiz viagem detrás da cortina de ferro, ano 55, creio que foi, na metade de meus estudos de medicina, e decepcionei completamente do espírito stalinista. E encontrei depois apoio em Totila Albert, que dizia: não, o poder patriarcal não pode atingir uma sociedade além do poder. O poder não chega, os meios não chegam a um fim diverso dos meios. Então, para mim foi um estímulo para entrar nesta outro ideal, esse ideal de uma sociedade ainda não vista, ainda não existente, um ideal de uma nova era que também não existiu nos anos 60, se usou a palavra nova era prematuramente, e foi uma intuição da nova era, porque foi como uma primavera, mas não foi, a nova era ainda não existe, uma era post-patriarcal, uma era de saúde coletiva, é solamente uma intuição das mentes mais idealistas, talvez. Como o senhor sugere trazer esse autoconhecimento em práticas possíveis de sala de aula? Visitei um colégio agora em Santiago de Chile, de muito mérito, muito original. Um colégio budista, que ensina meditação. Em outras palavras, ensina a não fazer nada.
El arte de no fazer nada é difícil. Sabemos fazer isto, sabemos fazer aquilo, mas não encaminhar-se a um fim é muito difícil porque somos vorazes, queremos ter resultados, queremos... Nossa voracidade vai apressadamente ao futuro. Então, ficar no presente, somente a vivência do presente, é uma prática profunda que parece fora do alcance dos meninos, porque os meninos precisam muito movimento. Mas não é completamente verdadeiro que seja tão difícil para os meninos ficar quietos. Tem nos meninos momentos espirituais, em um sentido como da mística contemplativa, como diz o poeta inglês Wordsworth, que venimos com uma intuição de chegar do outro mundo. Temos como uma vaga intenção de um paraíso perdido, que se expressa miticamente. Então, os meninos têm uma lembrança do estado fetal, talvez, do estado de uma consciência original que era ignorante do mundo, para mais consciente de si mesma. Na meditação, às vezes, a indicação é não fazer nada, é abandonar-se a um fluxo natural da vida, porque quando uno fica como nada, a vida não é nada, a vida passa através de nós. É como um feto não faz nada, mas se forma seu cérebro, se forma seu coração, se formam todos os órgãos. Nunca tivemos uma mudança tão grande como na vida embrional, tanta evolução. Depois a vida é como já coisa menor. Então, já Pascal dizia que é um grande problema das pessoas ficar quietas. As pessoas quietas se angustiam, se sentem sozinhas, têm que entrar em problemas, têm que complicar a vida dos outros. Precisam amor, precisam êxito, sucesso, precisam aplauso, precisam dominar alguém, mandar sobre alguém. Todas as paixões têm alimento na incapacidade de ficar quieto. Mas esta capacidade de ficar quieto é natural a um bebê. Então é como alimentar nas crianças o contacto com essa condição regressiva, mas prazenteira. Temos perdido o espírito do repouso, do descansar a mente, estamos compulsivamente fazendo isto, fazendo aquilo, esperando o próximo pensamento, esperando a solução de algo, esperando preencher uma carência com algum pensamento novo. Não é normal, não é sadio isso. Então, uma coisa seria não fazer nada. E nesta escola que visitei também tinha um professor de escritura autobiográfica, que já começa com os meninos de dizer o que passa com seu dia, compartilhar as suas experiências. Quando eu falei aí com um grupo, uma turma de 400 ou mais alunos, me escutaram com muita atenção. Um menino de 5 anos me guiou de como fazer a conferência. Estava na primeira fila. Eu disse, eu nunca sei como começar uma conferência. Ele me disse, primeiro saludas. Então, eu disse, sí, pero eu tampoco sei como saludar. Então me disse, assim. Então fiz assim, contei uma história, e depois invitei perguntas. E fizeram muitas perguntas sobre mim. E eu me di um grande prazer de responder-lhes com verdade, com veracidade. Me perguntaram, ¿tienes mulher? Eu disse, várias. E por quê?
porque yo no estoy muy dotado para el amor, entonces probé una vez, después probé otra vez, para tener una felicidad conyugal, yo necesité muchos fracasos para poder aprender eso. Gustaron de mi respuesta. Y así, una pregunta tras otra. Y sentí que era cierto que ellos... estoy contando esto porque al final de la meditación, estoy castellano, al final de la meditación, yo disse a eles, agora uma frase cada um. Como estás agora? Como é vivir este momento? E allí se produz um silêncio de todos. Uma profunda concentração. Falavam, mas falavam baixinho. Como um recolhimento en el acto de perguntar a si mesmo que coisa sinto e dizer para outro. Então é como mais próprio para um menino com a meditação intersubjetiva, a meditação, perguntar por a experiência do momento em contacto com outro. Se podem desenvolver equivalentes da meditação para os meninos, na ginástica, ficar em uma posição, contando histórias e ficando parado en un momento da historia o en una imagen. Ese es un ámbito da meditación, el cultivo da mente mesma. Mas creo que particularmente importante seja a espontaneidade. Tem uma limitação do jogo nas escolas, a disciplina de ficar quieto nos assentos que não é muito natural. O jogo é parte da vida, da infância, é parte instintiva, é parte do mandato de controlo exagerado da cultura paterna. Os índios não fazem essa barbaridade de proibir aos niños moverse. Mas o movimento, quando é livre, favorece a criatividade, favorece um movimento que não é físico, favorece a liberdade da mente. Eu digo que tem que cultivar o espírito dionisíaco. Dionísio não é só o deus do prazer, o inventor do vinho, mitologicamente, significava o vinho que a ebriedade que dissolve o ego, que dissolve este aparato da personalidade que serve para manipular o mundo, para contra-manipular o mundo. Dionísio é o deus da dissolução mística, o deus dos mistérios maiores na antiguidade. Então, o espírito da cultura é um espírito repressivo que diz não ao prazer. O prazer humano é como o prazer dos animais, tem muita sabedoria. O que mais parece aos deuses são os animais, não os humanos. Os mexicanos, os outros povos primitivos, como os egipcianos, davam aos deuses cabeças animais. Os babilônios, corpos animais, cabeças humanas a vezes. É como o espírito é como uma planta que não dá flor se não tem raízes boas. E se quer criar a las pessoas como desconectá-las de suas raízes animais. A terapia tem ido contra isso, para recuperar os desejos, tirar algo da repressão. Ninguém pensaria em suspeitar que as plantas têm uma espontaneidade que os faz girar a flor para estar frente ao sol, ou crescer quando tem mais sol, ou estirar as raízes em direção onde tem água. Como sabem os eucaliptos onde está a água? Às vezes as raízes vão 30 metros. Tem um detector particular.
Eso es como un equivalente de lo que es el instinto en animal. Tiene la sabiduría de la naturaleza. Nosotros queremos quebrar eso y perdemos muchas neuronas. Eso es bien sabido. En la evolución del cerebro se pierden neuronas. Yo creo que es parte de vivir en nuestra cultura. Entonces, recuperar lo lúdico, recuperar espontaneidad. Da espontaneidade vem a criatividade, da espontaneidade vem a felicidade também. O preço de desconectar as pessoas de sua espontaneidade e de saber o que querem. Creo que o preço... Indivíduos é uma sociedade infeliz, custo muito grande. Muitos desejos artificiais vêm a querer preencher esse vazio. Se poderia dar uma conferência sobre o espírito dionisíaco. Uma pergunta feita por uma professora universitária e pesquisadora sobre vícios em tecnologia. Qual sua visão sobre o uso constante dos celulares com a internet e o impacto para o desenvolvimento do indivíduo e da própria humanidade? Escutei uma vez um japonês em uma conferência internacional falar de como la comunicación tecnológica es menos humana, como una necesidad de un sustituto, mas no es tan, no sirve tanto. Crea adicción, hay personas con una dependencia del celular, una dependencia de internet, siempre con mensajes, una fame de contacto, mas como a veces ya el contacto cara a cara, es un contacto degradado, las personas no tienen verdadera intimidad, mas intercambian ciertos símbolos de aceptación mutua, porque todo el mundo procura amor, mas es un poco problemática esta procura tan exclusiva del amor. Sería mejor negocio aprender a quererse a sí mismo, a apreciarse a sí mismo, o ficar persona más digna de ser querida. Ese esfuerzo sería mejor para nosotros que a sede de amor, que procura, cae en las personas la tentación de venderse en la procura de amor, ficar diversas lo que son. Para comprar amor falso, yo doy amor falso. Para ter amor da mãe, quando a mãe rejeita, talvez eu fico mais como pai. Talvez, se não sinto suficiente amor na minha família, fico como a irmã maior, que tem mais sucesso. Todos nos enmascaramos, nos ficamos como se fôssemos diversos. Então, isso afasta de nós mesmos, esquecemos nós mesmos. E depois, se alguém recebe amor, é a máscara que recebe amor. Mas eu, por detrás da máscara, sinto, se conhecesse a mim, não gostaria tanto. Então, é um amor que não dá um pleno fruto tampouco. Então, tudo isso a propósito do celular. Eu sei um pouco dos celulares porque não tenho celular. Tive um celular, esqueci. Usava tão pouco que esqueci a tecnologia de responder a um celular. Demasiado complicado, já estou muito velho. Então, me sinto um pouco capaz de dar uma verdadeira resposta a essa pergunta. Não tenho a experiência suficiente. Si fuera un poco doido por el celular, sería más inspirado.
Foi uma pergunta que fizeram os meninos. Qual é o método que o senhor desenvolveu e quer implantar na formação de educadores? Eu posso dizer 3 coisas. Quando comecei, minha inspiração original foi bastante ambiciosa. Eu tinha aprendido um mestre que se dizia um representante de uma escola cristiana asiática, de um cristianismo esotérico que tinha seu centro nesse momento em Afeganistão, antes dos problemas com Rússia ou com América. Afeganistão foi um grande centro místico. E tinha um grupo que se caracterizava como cristiano esotérico. Essa foi a origem dos ensinos de Gurdjieff. Alguns de nós passamos por a escola de Gurdjieff e procurávamos um outro contacto. Eu encontrei a um boliviano que se chamava Oscar Ichazo. Eu me interessei pelo fato que parecia estar conectado com esta escola. Não confiei completamente nele, mas ele teve uma grande influência em mim. E isso quise eu combinar com a meditação budista e com a terapia. Uma síntese de, talvez se pode dizer, de 3 religiões, porque ainda se a psicoterapia não teve um fundador iluminado, se pode dizer que a terapia é um yoga interpersonal, que é uma forma de purificação, uma forma de perfeccionamento complementária às escolas tradicionais. Essa foi minha ambição, minha inspiração. Depois formei um programa com certos elementos, e poderia descrever este programa e dizer que tem em seu currículo experiencial meditação, psicologia dos eneatipos, para o autoconhecimento da personalidade, para a compreensão da própria vida. Tem um processo que chamei Fischer-Hoffmann, em honor das pessoas de quienes aprendi. Foi um médium norte-americano chamado Hoffman, amigo mío, que desenvolveu uma mediunidade e recebeu um ensinamento de uma pessoa que tinha conhecido como médico de sua mulher, um conhecido. Eu não sabia se isto era uma história inventada ou não, mas procurei na biblioteca da Universidade de Califórnia e encontrei um livro de Siegfried Fischer. Eu creía que eran SF las iniciales de Freud, y que cuando se llamaba Fischer, una alusión al grande pescador, tal vez una inspiración cristiana. Desconfié, pero yo fui el primer conejillo de Indias, ¿cómo se dice? Conejillo de Indias. Fui cobaya, fui sujeto experimental quando o médium estava inspirando a ele de passar para outro, de fazer terapia com este método em outro. E depois, mas ele era clarividente, muito perceptivo. Ele me fez lembrar coisas que tinha esquecido. Eu não sabia que isso era possível. Sim sabia, porque por amizade com Carlos Castaneda, que me dizia coisas semelhantes de Don Juan, del famoso Don Juan, de quem escreveu. Don Juan me fez recordar quando caí na infância em um buraco e tinha lombrices, e revivi o choque desse momento, etc, etc. Tinha eu fé que isso era possível, mas com este homem, Hoffman se chamava, um homem de pouca cultura. Experimentei essa clarividência que me fez, me disse completamente com detalhes a história de minha mãe, a história de meu pai, uma hora cada vez.
incluyendo cosas ciertas y cosas que yo no conocía, pero comprobé después. Entonces, ese es un aspecto del programa. Tem diversos aspectos, como teatro terapéutico, o que llamo movimiento espontáneo, que es derivado de una tradición espiritual indonesia, y otras cosas. Y esa sería una forma de describir un conjunto de cosas que parecería arbitrario. ¿Por qué ese collage, ese programa y no otro? ¿Por qué ese mosaico? Y la razón más interesante diría la estructura profunda del programa, que yo comprendo como una educación en 7 competencias, que llamo competencias existenciales, no las competencias humanísticas o de comunicativas o académicas, competencias como amor al próximo, o competencias como la capacidad de estar no presente, de conectarse con esa vivencia del presente, o el autoconocimiento, la comprensión do mosaico vasto de experiencias de vida, entender el rompecabezas de vida, que se va armando poco a poco, y que requiere una especie de descenso a los infiernos, porque quiebra nuestra visión idealizada de nosotros mismos. Entonces, en esas competencias incluyo el desapego. Desapego no tiene lugar en la vida secular. El mundo no tiene aprecio para o ascetismo o para la renuncia, mas todas las tradiciones espirituales dan mucha importancia. Una vez conocí a un sufi con un turbante de 4 voltas. Él explicó: primera volta es la renuncia a un mundo. La segunda, la renuncia, ¿cómo era? Renuncia a otro mundo. La renuncia al seu, podría decir. Y tercera vuelta, la renuncia a uno mismo. Y la cuarta, la renuncia a renuncia. Un espíritu de independencia de este exceso de deseos que está moviendo. El cultivo de una mente neutra, una mente imparcial, que no es una mente científica, una mente más profundamente neutra, que no se distrae con las pasiones. La manera de ultrapasar los pecados cristianos o de otras tradiciones también que tienen emociones, reconocimiento de las emociones destructivas, es esa neutralidad, es como un sentirse bien solo con ser, sentirse bien, invitar a mente, convidar a mente a entrar en su casa, un estar con uno mismo profundamente satisfecho de la existencia. Entonces, esas competencias son la base del programa SAT, mas yo diría que yo fui comprendiéndolo poco a poco, porque fui a través de 40 años perfeccionando este programa, agregando esto, reemplazando aquello, combinando diversamente los ingredientes, y fui comprendiendo poco a poco el sentido de mi propia intuición. Yo no fue una construcción racional, y creo que no debe ser una construcción racional, un proceso grupal, un proceso que no puede ser inventado, puede ser criado por acompañamiento de un recurso natural. Así como las piedras no río
tem um polimento que não faz a mano do joieiro, se diz não se faz artificialmente. Então eu tenho acompanhado uma exploração grupal durante muito tempo e fui compreendendo mais algumas coisas, foram fazendo mais explícitas para mim mesmo. Creo que teve um elemento de inspiração pouco a pouco. Que parecia que era minha criatividade, pero tinha como uma influência através de minha intuição de algo que eu não tinha compreendido explicitamente. Gostaria de saber o papel da música no desenvolvimento humano e como pode a música e a arte influenciar no projeto de educação que o senhor fala. Gosto muito dessa pergunta. E gosto que seja em Brasil que vocês me façam essa pergunta, porque não conheço música popular melhor que a brasileira. Eu tive uma formação de música clássica. Eu fui pianista. Minha professora de piano estava decepcionada quando entrei na escola de medicina. Dizia que eu ia perder meu tempo. Pensei em dedicar-me à composição musical, à direção de orquestra. Meu pai interferiu, me rogou que aceitara uma posição mais mundana que me assegurasse a supervivência. Aceitei. Mas com o passar do tempo, minha capacidade de compreensão musical foi um elemento mais que aproveitei no trabalho com outros. E creio que a música é um grande veículo espiritual, que a música é uma expressão de amor, ou da expressão das diversos matizes do amor, e particularmente é a música muito potente quando é um veículo do sagrado. Esse é o uso da música no xamanismo. Nos povos mais primitivos, dizemos nós, que são bastante mais sofisticados que nós, em matéria de vida interior. A música é uma forma de santificar nas cerimônias. La música se usa en todas las ceremonias, no solo religiosas, sino patrióticas. La música lo que daba solemnidad a los reyes. La grande música clásica fue muchas veces patrocinada por los nobles, por los reyes. La música de Bach, por ejemplo, fue música de Haydn, fue patrocinada por los grandes aristócratas del momento para su glorificación y porque la música atraía a mucha gente a sus cortes y aparecían ellos como amantes de la música, eso los dignificaba. Pero yo creo que la música hoy en día preenche un vacío no amor devocional. Para mí, o amor devocional a Deus não é diverso em sua natureza do amor aos ideais, amor aos valores, amor à justiça, amor à verdade. É como se todos isso são nomes de Deus. Amor à beleza, amor à justiça. Isso tem muito pouco hoje. Já não levanta tantas bandeiras a gente.
já a gente não crê muito em nada. Creio que é um fenômeno de consciência da mala autoridade patriarcal. E como a agonia do patriarcado faz que as pessoas já não olham tanto para cima. Olhar para os ideais, olhar para o pai é coisa um pouco semelhante. Já não tem estrela polar. E as pessoas não acreditam tanto na política, as pessoas não acreditam tanto no mundo que temos construído. Nada é muito sagrado hoje, excepto a música, só que não temos consciência que seja sagrada. A experiência musical é como uma religião oculta, uma criptorreligião. O fundo da música não é solamente estético, é como um acordar da reverência, um acordar do sentido de profundidade, ou acordar em nós de um sentido de sublimidade, do alto. Chamamos a música fenômeno estético, mas é mais que isso. Creio que a função da música é acordar o alma, estimular o amor impersonal, não amor persona a persona, que é amor romântico, ou o amor caritativo, mas esta terceira forma de amor, que é amor que os gregos chamavam filia, que movimenta a amizade e também os ideais. É como se o músculo do coração, que é um amor admirativo, o amor apreciativo, deve ser exercitado. Isso que nos mandamentos é primeiro, ama a Deus por todos, sobre todas as coisas. É importante, porque se não se ama o perfeito, é muito difícil amar o imperfeito, amar os humanos que somos tão imperfeitos. Se precisa amar o perfeito para dar vida a essa faculdade interna. E a música cumpre essa função de estímulo, dessa forma de amor desinteresado a lo grande, ou a lo bello. Mas tenho falado muito. Obrigado.